Olá, nono ano, nossa aula hoje é sobre o capítulo 3. Vamos fazer uma revisão da Segunda Guerra Mundial. Bom, nós já vimos que a Primeira Guerra Mundial, ela já foi já violenta o suficiente, né? Porque matou 9 milhões de pessoas, sem contar no número de tantas outras milhões que foram mutiladas, e que seu período de duração foi de 1914 a 1918. Já a Segunda Guerra, ela ocorre de 1939 a 1945. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, né, os Estados Unidos vai passar por uma fase de crescimento, desenvolvimento muito grande, vai produzir muito, né? E quando chega já no final da década de 20, em 29, porque o palco da guerra foi na Europa. Então, os países europeus, o continente europeu é que ficara destruído. Então, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, cresceu muito, se torna a moeda mais forte do planeta e ainda é uma moeda muito forte até hoje. Por quê? Porque ele vai financiar a guerra. Então, quando termina a Primeira Guerra, a Europa está toda devastada. Então, os Estados Unidos, que lucraram durante a guerra, emprestando dinheiro, financiando munições e tantas outras, suprindo tantas outras necessidades, quando a guerra termina, ele vai novamente financiar a reconstrução da Europa. E isso, a indústria norte-americana vai crescer demais, porque ele vai exportar direto para a Europa, além de ter o retorno dos empréstimos que havia feito. Só que a Europa, ao longo também da década de 20, ela vai se reconstruindo. E aí, depois que ela começa a se reconstruir, ela começa também a já não comprar tanto dos Estados Unidos, né? Então, entre essas questões e a questão dos investimentos na Bolsa, vai ocorrer aquilo que nós conhecemos como o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa, né, de Valores. Então, o valor das ações despencou, afeta a economia dos Estados Unidos, a crise vai se alastrar por outros países, inclusive pelo Brasil, né, porque o Brasil era um grande exportador de café para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, na crise, ele vai parar de comprar. Então, o que vai acontecer com o café que nós também produzíamos em grande escala para vender para eles, né? Vai ficar encalhado e isso vai ter outros desdobramentos, mas isso é um assunto para a gente discutir em outra aula. Então, não só o Brasil, mas a Argentina também vai ter problemas seríssimos porque exportava muita carne bovina, né, para os Estados Unidos e aí já não tem mais quem compra. Então, vai surgir, então, um período conhecido nos Estados Unidos como a Grande Depressão e que Franklin Delano Roosevelt, né, ele reduz a produção agrícola e da indústria para que os preços pudessem retomar os seus valores reais, vai investir muito na construção de estradas hidrelétricas, vai gerar empregos para a população. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as autoestradas, as rodovias, elas têm uma característica desde o governo de Roosevelt, elas parecem verdadeiros tapetes, porque mesmo que tivesse o asfalto bom, por exemplo, ele mandava recapear, porque era justamente para ter trabalho, serviço, para que os trabalhadores pudessem ter salário e pudessem, com esse salário, introduzir na economia e fazer a roda da economia girar. É mais ou menos o que nós estamos presenciando no governo do Joe Biden. Ele, inclusive, já está sendo comparado a Roosevelt em algumas ações que ele tem praticado atualmente nos Estados Unidos. Bom, o fascismo, né?
O fascismo é um radicalismo político, né, nacionalista, autoritário, que vai se destacar muito na Europa, logo no início do século XX, hostis ao socialismo e ao comunismo. Ele vai ter seu início na Itália. Mas, enfim, dentro desse capítulo, nós vamos ter também a figura do nazismo, né? Ideologia praticada pelo partido nazista de Hitler. O fascismo ele se espalha não só na Itália, mas também na Espanha, com a figura do Francisco Franco, todos com as mesmas características, chega também a Portugal. O nazismo na Alemanha, né? A Alemanha, depois de derrotada, né? Ela teve que assinar o Tratado de Versalhes, isso na Primeira Guerra Mundial, e foi impostos muitas obrigações à Alemanha, que num dado momento ela começa a resistir, né? Além da entrega de territórios, pagamento de multas, pensões, ela começa a resistir a isso tudo, né? Com a liderança, evidentemente, de Hitler, que cria, né? Ele muda o nome do Partido dos Trabalhadores, né? Para Partido Nazista, e a partir daí ele vai se destacar como um grande líder, como um grande idealizador da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um confronto que envolveu muitos países, que se estende pela Europa, pelo norte da África, pelo Extremo Oriente, né? Vão surgir os blocos, né? Então, você vai ter o bloco do eixo, com a Alemanha, Itália e Japão. Você vai ter o bloco aliado, com a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. E em menor escala, outros países acabam integrando o bloco aliado. Então, nós temos aí, na página 12 da apostila, da nossa apostila, nós temos aí as características, o desenvolvimento, nós já falamos em aulas anteriores, da Segunda Guerra, e eu estou aqui destacando aquilo que é mais relevante, né? Não poderia deixar de mencionar que o Japão promove um ataque surpresa, um ataque aéreo a Pearl Harbor, que fica no Havaí, né? Então, vai matar muitos soldados que estavam baseados lá, soldados norte-americanos. E o que vai acontecer decorrente dessa ação? Não é? A gente vai ver a utilização das armas nucleares, porque a guerra já estava praticamente terminada, mas havia também muita figura dos ataques kamikazes, né? Os japoneses faziam muito isso, né? Eles se lançavam com bombas sobre as cidades e os americanos vão fazer a mesma coisa. Então, em 6 de agosto e 9 de agosto são duas datas muito significativas, porque em 6 de agosto Hiroshima é atacada e depois, 3 dias depois, eles atacam Nagasaki. Dessa forma, o Japão não tem alternativa e assina um acordo de rendição, e isso vai levar ao fim da guerra, né? Então, a gente vai ter ainda em 1946, a gente vai ter a cortina de ferro, né, que é a separação entre o mundo democrático, isso é no pós-guerra, porque depois que termina a Segunda Guerra, vai surgir um período conhecido como Guerra Fria. Então, nós vamos ter duas grandes lideranças, né, os Estados Unidos, líder do mundo democrático, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão liderar o socialismo. Então, em 47,
é assinado o Tratado de Paz de Paris e vai desfazer as alterações das fronteiras provocadas pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ver aí ser implantado o Plano Marshall, que era um programa de recuperação europeia que fora projetado por George Marshall, secretário dos Estados Unidos, para reconstruir a economia da Europa, que fora totalmente devastada com a Segunda Guerra Mundial. Eu vou sugerir para vocês, vou propor como atividade devolutiva número 4, um resumo deste capítulo a partir da Segunda Guerra Mundial, destacando os pontos mais relevantes, ok? Um ótimo estudo para vocês.